Helena cresceu acreditando que havia ganhado na loteria da vida quando se tratava de pai. Daniel era o tipo de homem que parecia ter sido moldado especialmente para ela. Calmo, dedicado, profundamente carinhoso e incapaz de deixar o mundo pesar nos ombros da filha. Desde pequena, Helena enxergava nele tudo o que entendia como segurança. Ele era o abraço certo, o sorriso paciente, a certeza de que nada poderia machucá-la enquanto estivesse perto. A história dos dois, porém, sempre teve lacunas. Fotos antigas guardadas em caixas de sapato mostravam apenas Helena bebê no colo de Daniel. Não havia imagens da mãe com ela. Não havia registros de gravidez, nem lembranças de família tradicional. Mas como toda criança criada em amor, Helena nunca questionou. Para ela bastava saber que Daniel estava lá, e isso sempre foi suficiente. Daniel, por sua vez, vivia discretamente. Era um executivo respeitado, mas que nunca aceitava promoções que exigissem viagens longas. Recusou convites de casamento. Nunca saiu com ninguém. Por mais de algumas semanas e mantinha uma rotina simples, apesar do dinheiro que ganhava. Para quem o observava de fora, parecia um homem metódico. Mas para quem realmente o conhecia, e apenas Helena o conhecia, ele era alguém que havia encontrado seu propósito mais profundo, ser pai. Quando ela completou 12 anos, encontrou uma caixa antiga no armário de Daniel. Ao abrir, viu um par de sapatinhos de bebê e um bilhete amarelado que dizia: "Ela é tudo o que eu tenho. Cuida dela, por favor." O coração de Helena apertou, mas Daniel mudou de assunto rapidamente, quase pedindo desesperadamente para que ela não cavasse mais fundo. Anos se passaram e o vínculo dos dois só aumentava. Eles tinham rituais simples: pipoca às sextas, caminhadas de domingo e conversas longas sobre sonhos, escolhas e medos. Daniel parecia sempre prever quando ela precisava de apoio. Helena brincava dizendo que ele era meio psíquico. Ele sorria, mas seus olhos escondiam algo que ela não sabia nomear. Talvez uma culpa antiga, talvez uma promessa que carregava sozinho. A vida seguia tranquila até o dia em que Daniel desmaiou no trabalho. Helena correu para o hospital e passou horas ao lado dele, rezando para que acordasse. Quando finalmente abriu os olhos, sorriu ao ver o rosto dela. "Minha menina, não precisa se preocupar tanto." "Como não? Você me assustou!" Os exames revelaram uma condição grave que exigia transplante. Helena, sem pensar duas vezes, se ofereceu como doadora. Era óbvio para ela. A única coisa que Daniel nunca permitira era que ela sofresse. Agora era sua vez de protegê-lo. Mas quando os resultados chegaram, o médico pediu que ela se sentasse. Helena achou estranho. Seu coração começou a palpitar. "Senhora Helena, os testes mostram que você não é filha biológica do Sr. Daniel." As palavras caíram como pedras. "Como assim?" Ela sentiu o ar desaparecer, o chão fugir dos pés, como se toda a sua história tivesse rachado. Seu pai não era seu pai. Ao entrar no quarto para contar a Daniel, encontrou-o olhando pela janela, como se já soubesse o que havia acontecido. Quando ela perguntou com a voz tremendo, ele apenas fechou os olhos e chorou pela primeira vez na vida dela. "Eu queria te contar, Helena, mas tive medo de te perder." Era a primeira rachadura num mundo que sempre pareceu perfeito. Helena nunca tinha visto Daniel chorar. A imagem daquele homem, sempre firme, sempre o porto seguro, desmoronando diante dela, a deixou sem chão. Ele não era de quebrar facilmente, mas agora sentado na beira da cama do hospital, com o rosto entre as mãos, parecia carregar um peso que sustentou sozinho por décadas. "Pai, o que está acontecendo?" Ela perguntou, a voz falhando na palavra pai, como se tivesse medo de perdê-la para sempre. Daniel respirou fundo, enxugou as lágrimas, e seu olhar encontrou o dela com uma mistura de amor absoluto e dor incontida. "Helena, você sempre foi minha filha, sempre. Não importa o que o exame diga." "Mas por que eu não sou sua filha biológica? Por quê?" Ela insistiu enquanto o coração pulsava alto no peito. O silêncio dele era a prova viva de que a verdade já existia há muito tempo.
Ele apenas tentou enterrá-la para protegê-la. Daniel finalmente começou. Quando você estava prestes a nascer, sua mãe, Ana, ela estava com problemas muito sérios. O homem com quem ela se envolveu era perigoso. Helena arregalou os olhos. Meu pai biológico? Daniel desviou o olhar. Sim, ele era um homem sem limites, sem freios, envolvido com coisas que nenhuma criança deveria herdar. Na noite em que sua mãe entrou em trabalho de parto, ele foi preso após uma briga violenta. Ela chegou sozinha ao hospital. Helena sentiu o estômago revirar. E onde você estava? Eu corri quando ela me ligou. Eu era o melhor amigo dela, Helena. E ela estava apavorada. Daniel fez uma pausa longa. Quando você nasceu, ela me pediu que te protegesse. Disse que aquele homem jamais poderia ser seu pai. As lágrimas escorriam pelo rosto de Helena sem que ela percebesse. Daniel continuou. Meses depois, Ana morreu num acidente de carro. E quando seu pai biológico soube que ela havia morrido, tentou reivindicar você. Não porque te amava, mas porque queria usar a guarda da filha para negociar com pessoas perigosas com quem tinha dívidas. O coração de Helena gelou. Ela abraçou o próprio corpo, como se tentasse se proteger de um passado que nunca viveu, mas que agora parecia alimentado por sombras. Daniel completou com a voz baixa. Eu não podia deixar isso acontecer, então eu fugi com você. Mudei de cidade, troquei de nome no registro, deixei tudo para trás. A única coisa que importava era te manter segura. Os olhos de Helena se encheram de admiração e dor ao mesmo tempo. Você sacrificou a própria vida por mim? Daniel riu, um riso pequeno e triste. Eu não sacrifiquei nada. Ganhei tudo. Ser seu pai me salvou de mim mesmo. Antes de você, eu vivia sem direção. Depois, passei a viver por amor. Ela aproximou-se da cama e segurou a mão dele com força. Então por que nunca me contou? Porque eu tinha medo de que, ao descobrir, você começasse a procurar aquele homem. E eu não queria que ele tivesse qualquer chance de destruir a sua vida. Ele era perigoso, Helena. Muito perigoso. A mente de Helena girava. Tudo o que ela acreditava sobre sua origem se esfarelava. Mas, ao mesmo tempo, uma certeza nascia. Daniel era seu pai. Em tudo que importava. Eu não ligo para o sangue, disse ela chorando. Eu ligo para quem me amou. E esse sempre foi você. Daniel apertou a mão dela emocionado. Eu só precisava que você soubesse que, mesmo sem ser obrigado, eu escolheria você 1000 vezes. Mesmo que tivesse que desaparecer do mundo para isso. E ali, naquela sala de hospital, enquanto o ar cheirava a desinfetante e saudade, uma nova ferida se abria, mas também uma nova força nascia. Porque Helena começava a entender que a história dela era feita de perdas, mas também de escolhas grandiosas. E a maior de todas tinha sido feita por aquele homem à sua frente. Depois da revelação, os dias de Helena se tornaram uma mistura de silêncio e tempestade. Ela tentava digerir a verdade enquanto enfrentava o medo de perder. Daniel para a doença. O hospital virou sua segunda casa. E, apesar da dor, havia nele uma serenidade nova. Agora ele podia ser verdadeiro com ela. Cada conversa parecia tirar um peso antigo dos ombros dele. Mas a vida raramente descansa onde há paz. Naquela tarde cinzenta, enquanto Helena voltava do hospital para buscar alguns documentos, percebeu um carro velho estacionado na frente do prédio. Um homem encostado na porta, com o corpo curvado e o olhar perdido. Ele parecia frágil demais para ser ameaça. Mas havia algo inquietante na maneira como observava quem passava. Ela subiu sem dar muita atenção, mas ao entrar no apartamento, o interfone tocou. Senhora Helena Park? Disse uma voz rouca. Seu coração gelou. Sim, quem é? Preciso falar com você. É sobre sua mãe. O corpo de Helena travou. Quase 30 anos depois, alguém ainda aparecia com esse assunto? Não estou interessada. Por favor, vá embora. Houve uma pausa longa, tão longa que ela pensou que ele tivesse desistido. Mas a voz voltou quebrada. Sou seu pai biológico. O ar sumiu. Ela largou o interfone e recuou instintivamente, como se a própria casa tivesse ficado pequena demais para conter a verdade.
O pai biológico, aquele homem do passado sombrio, o homem que Daniel tentou protegê-la a vida inteira. Uma parte dela quis trancar a porta e fingir que nada tinha acontecido. Mas outra parte, aquela que herdara a coragem de Daniel, abriu. Quando ela desceu, encontrou um homem envelhecido além do tempo. Ele parecia ter perdido mais do que anos. Tinha perdido dignidade, saúde e brilho no olhar. As mãos tremiam e havia cicatrizes nos pulsos que contavam histórias que ele nunca poderia apagar. Ele ergueu os olhos quando a viu. Você cresceu, igual a sua mãe. Helena sentiu raiva, medo e pena lutando dentro dela. O que você quer? Ele respirou fundo, como se cada palavra custasse. Quero pedir perdão. Ela riu, sem humor. Perdão, depois de tudo, depois de quase me usar como moeda de troca, depois de tentar tomar minha guarda. Os olhos dele marejaram. Eu era um covarde, egoísta, violento. Não merecia nada do que tive. Muito menos você. Ela cruzou os braços, defensiva. E por que aparecer agora? Ele hesitou. Porque estou morrendo. O chão pareceu se mover sob os pés de Helena. Ele continuou. Passei anos tentando fugir de mim mesmo e só encontrei mais ruína. Mas quando soube que Daniel estava doente, percebi que talvez fosse a última chance de fazer algo certo. Helena franziu o senho. Você conhece meu pai? Daniel salvou você de mim. A voz falhou. E salvou a mim também. Ele te deu tudo o que eu nunca teria conseguido oferecer. Ele foi o homem que você precisava, não eu. Helena sentiu um nó subir a garganta. Então por que veio até mim? Ele abriu o bolso do casaco e tirou um envelope. Porque, antes de ir embora, eu precisava deixar isso. Ela pegou o envelope com mãos hesitantes. Dentro havia uma declaração assinada, reconhecendo oficialmente que Daniel era seu pai legal, definitivo, irrevogável. Um documento que encerrava qualquer sombra do passado. Ele continuou em voz baixa. Eu não quero nada de você. Só quero que saiba que eu sinto muito. E que o homem que você chama de pai é o melhor que já pisou neste mundo. As lágrimas escaparam de Helena antes que pudesse impedir. Ela respirou fundo e pela primeira vez não sentiu ódio. Sentiu libertação. Quando voltou para o hospital naquela noite, segurando o envelope contra o peito, Daniel percebeu que algo havia mudado. Ele apareceu, não foi? Perguntou com voz fraca. Helena assentiu, chorando. E você continua sendo meu pai, para sempre. Daniel fechou os olhos, e um sorriso, pequeno, cansado, mas cheio de paz, surgiu em seus lábios. E por um instante eles souberam. A verdade finalmente estava onde deveria estar. Nos dias seguintes ao encontro com o pai biológico, Helena sentiu algo curioso acontecer dentro de si. Não era paz completa nem alívio imediato. Era como se um nó antigo finalmente começasse a se desfazer. Ela compreendia agora que sua história não tinha sido construída na mentira, mas sim no amor silencioso de um homem que escolheu protegê-la, mesmo que isso significasse carregar segredos pesados demais. Com o envelope nas mãos, Helena voltou ao hospital. Encontrou Daniel sentado à beira da cama, olhar sereno, como quem espera apenas que a vida lhe conceda mais um momento com quem ama. Ele me deu isso, ela disse, entregando o documento. Daniel leu devagar. Cada linha parecia arrancar uma lágrima que ele nunca deixou cair por anos. Quando terminou, olhou para ela emocionado. Eu nunca quis que você tivesse que lidar com esse homem. Eu sei, pai. E você fez tudo certo. Ele sorriu. Um sorriso fraco, mas cheio de gratidão. Você não sabe o quanto esperei para ouvir isso. Helena sentou-se ao lado dele e segurou sua mão, e naquele instante percebeu que, independentemente de como tinha começado, a vida que compartilhavam era real. Mais real do que qualquer vínculo sanguíneo poderia ser. Nas semanas seguintes, a saúde de Daniel oscilou. Alguns dias ele estava forte o bastante para caminhar com ela pelo corredor. Em outros, mal conseguia abrir os olhos. Mas Helena não saiu do lado dele. Lia livros em voz alta, contava histórias da infância, relembrava piadas bobas que só os dois achavam graça. Em uma dessas tardes tranquilas, Daniel chamou seu nome.
Helena, posso te pedir uma coisa? Claro, pai. O que quiser. Ele respirou fundo. Prometa que não vai passar a vida inteira tentando entender o passado, que vai viver o futuro com coragem, do jeito que sua mãe queria e do jeito que eu sempre quis para você. As lágrimas surgiram antes que ela pudesse impedir. Eu prometo. Ele apertou a mão dela como fazia quando ela era menina e tinha medo do escuro. Você é a melhor coisa que já me aconteceu. Eu não fui seu pai biológico, mas você me transformou no homem que eu sempre quis ser. Helena encostou a cabeça no ombro dele. E você foi o único pai que eu precisava. Dias depois, Daniel piorou. A equipe médica sugeriu cuidados paliativos. Helena entrou no quarto com o coração apertado, mas encontrou algo inesperado. Daniel estava sorrindo, olhando para ela como se estivesse vendo a última peça de um quebra-cabeça finalmente se encaixar. Sabe, eu sempre achei que não era suficiente para você. Pai, você foi mais do que suficiente. Você foi tudo. Ele estendeu a mão e ela a segurou. Naquele toque havia toda a história não contada. O medo, o sacrifício, o amor. Obrigada por ter me escolhido, ela sussurrou. Daniel fechou os olhos com serenidade, como quem finalmente descansa depois de uma vida inteira tentando proteger o que mais ama. E naquela noite silenciosa, enquanto a lua iluminava o hospital, Helena percebeu que nenhum final é realmente triste quando existe amor suficiente para atravessar uma vida inteira. Semanas depois, ela organizou uma pequena homenagem. Colocou fotos dos dois, desde a infância até a vida adulta. E, ao lado, o documento que o pai biológico havia assinado, mas não como lembrança de dor, e sim como prova de que e pai é quem fica, pai é quem escolhe, pai é quem ama quando ninguém está olhando. Helena decidiu viver como ele ensinou, com coragem. E ao olhar para o céu ela sorriu, porque sabia que de alguma forma Daniel continuaria guiando cada passo seu, não como uma sombra do passado, mas como a luz que sempre soube ser.